Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindo à segunda parte com a doutora Rosalinde Welch, Doutrina e Convênios 71 a 75. Adoro aquele versículo do terceiro Nefi 6, versículo 12 que você mencionou. Ele me tocou pessoalmente porque tenho ex-companheiras de missão das Filipinas que se beneficiaram do Fundo Perpétuo de Educação. Alguns deles estavam voltando para uma situação de baixa renda, baixa moradia e baixa escolaridade. Graças a vocês, presidente Hinckley, e ao Fundo Perpétuo de Educação, alguns deles puderam voltar a estudar. Agora eles estão pagando o dízimo e ajudando os pobres de uma maneira completamente diferente da que podiam fazer antes, porque talvez o armazém do bispo-presidente tenha sacado do Fundo Perpétuo de Educação. Sempre gostei muito desse versículo. As chances de aprendizado. Há tantas pessoas que gostariam de aprender e somos muito abençoados por termos essa chance. Agora, o que a Bail Pathways está fazendo, acho que eles estão tentando tornar as oportunidades de aprendizado muito mais disponíveis para todos no mundo. Adoro isso. Podemos fazer parte disso. A BYU Pathways precisa de tutores virtualmente e pela internet que possam se conectar com esses alunos da BYU Pathways e compartilhar o que eles têm para consagrar ao armazém, certo? Sua própria experiência, sua própria educação, ou talvez seja cara a cara. Talvez haja uma criança em minha ala. Não precisamos ser solicitados pelo bispo ou pela presidente da Sociedade de Socorro para fazer a consagração. É bom ter alguém que possa ver as necessidades e coordenar, mas podemos voluntariamente por conta própria ver uma necessidade, ver uma forma de pobreza e consagrar uma forma de recurso que temos. Talvez eu possa dar aulas particulares a essa criança à tarde ou dar aulas de piano a essa criança que, de outra forma, não teria essa oportunidade. Há muitas maneiras de dar e receber. Uma vez escrevi um livro sobre felicidade. Ele vendeu dezenas de cópias, a maioria para minha família. Mas uma coisa que aprendi na pesquisa é que o dinheiro compra felicidade. Mas, na verdade, são as coisas que damos. Encontramos muito mais felicidade em dar do que em comprar para nós mesmos. Todos nós pensamos, bem, esse item, seja ele qual for, me fará muito feliz. Acontece que isso não acontece. Um pesquisador chamou isso de ajudante alto. E eu pensei, bem, essa é uma maneira de identificar o Espírito Santo com o ajudante alto que surge quando doamos e servimos. O Senhor é sábio aqui. É aqui que você encontrará alegria, na doação. Tem de haver alguém para receber, caso contrário, não poderemos dar. Bem, talvez este seja um bom momento para fazer a transição do aspecto caloroso e alegre da consagração. Como eu disse, adoro o princípio da consagração. Ele mudou minha vida de muitas maneiras. Para mim, tem um gosto bom. Há um outro lado que às vezes pode ser um pouco mais difícil de entender e receber, como já falamos. Trata-se da responsabilidade. A prestação de contas é uma parte intrínseca da consagração. Vejamos os versículos 3 a 5 da seção 72. Um dos deveres importantes desse recém-chamado bispo Newell Whitney seria este. É exigido pelo Senhor que todo mordomo preste contas de sua mordomia, tanto no tempo quanto na eternidade, pois aquele que é fiel e sábio no tempo é considerado digno de herdar as mansões preparadas para ele por meu Pai. Em verdade vos digo que os élderes da igreja nesta parte de minha vinha prestarão contas de sua mordomia ao bispo que for designado por mim nesta parte de minha vinha. Bem, a prestação de contas é parte integrante da consagração. Assim como a consagração é praticada de forma um pouco diferente agora do que era naquela época, essas oportunidades de prestação de contas também são tratadas de forma um pouco diferente agora do que eram naquela época. O projeto Joseph Smith Papers me diz que tudo o que sei sobre a história dos santos dos últimos dias vem do site do projeto Joseph Smith Papers, mas eles me dizem que os élderes que foram chamados realmente enviaram cartas a Newell Whitney explicando o que haviam feito com seu tempo. Dessa forma, eles prestaram contas de sua mordomia. Hoje em dia, ainda temos oportunidades de prestar contas de nossa mordomia.
em ocasiões como o acerto do dízimo, como em nossas entrevistas de recomendação para o templo. Há outras ocasiões em que temos de prestar contas ao bispo. Essas ocasiões podem ser difíceis, às vezes podem parecer um pouco assustadoras, podem parecer um pouco intrusivas, pode parecer intimidador, talvez tenhamos medo de ser julgados ou nos sintamos envergonhados. Talvez nos preocupemos com o fato de perdermos algum status aos olhos do bispo ou da ala se o relato que fizermos não for exatamente o que gostaríamos que fosse. Quero reconhecer que esses podem ser momentos difíceis. Isso me ajudou a perceber que a responsabilidade está no centro desse princípio que tanto amo. Consagração. Entender a responsabilidade como o outro lado da consagração me ajuda a abordar esses momentos com uma perspectiva diferente. Vejo isso agora como um momento de reconhecer ao bispo e ao Senhor algo que sinto profundamente, que é o fato de Deus ter me dado minha vida e tudo o que tenho, e estou cuidando disso para Ele. Adoro reconhecer que o acerto do dízimo ou uma entrevista de dignidade é um momento para eu reconhecer isso perante o Senhor. Quando vejo as coisas dessa forma, isso realmente me ajuda muito. Não é o bispo que está nos controlando, mas sou eu que estou conversando com Deus sobre meu relacionamento com Ele, sobre nosso projeto em comum. O Senhor nos convida a colaborar com Ele e com seu trabalho de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna da humanidade. Ele generosamente me convida a fazer parte disso, e essas entrevistas de prestação de contas podem ser lugares para reconhecer que, se você ama a consagração, mas talvez o lado da prestação de contas lhe pareça um pouco estranho às vezes, lembre-se de que eles vêm juntos. Felizmente, em minha experiência, os bispos sábios tornam isso muito fácil de lembrar. Os bispos sábios sempre, mesmo naqueles momentos em que fiquei aquém do esperado e não fui capaz de prestar contas como gostaria, fui abençoado com bispos compassivos e maravilhosos que me convidaram a fazer melhor, que aceitaram a oferta que eu podia fazer, que não me julgaram, mas em vez disso, me incentivaram e me convidaram novamente a colaborar com o Senhor e com sua obra. Desejo isso a todos os santos que estão por aí, se houver algum de vocês que esteja enfrentando uma oportunidade de prestação de contas que pareça assustadora. Você não sabe se pode enfrentá-la. Espero que isso possa ajudar. Seu bispo não está lá para vigiá-lo, mas para ajudá-lo a se comunicar com o Senhor e ajudá-lo a lembrar-se de seu verdadeiro relacionamento com Ele. A prestação de contas funciona mesmo. Você está certo. É desconfortável. Ninguém aqui, entre nós três, jamais evitou uma entrevista de prestação de contas. Está bem? Talvez um de nós tenha evitado uma prestação de contas. Irmão Smith, você pode entrar e se reunir com o presidente do Quórum de Elders para falar sobre sua ministração. Não esta semana. Há vários motivos pelos quais não posso fazê-lo, mas, John, você conhece esta citação do presidente Monson? Quando o desempenho é medido, o desempenho melhora. Quando o desempenho é medido e relatado, a taxa de melhoria se acelera. O Senhor tem a receita aqui. Tento me lembrar do espírito dessas entrevistas. Moroni capítulo 6, falamos uns com os outros a respeito do bem-estar de nossas almas. Como você está se saindo nisso? É assim que estamos nos saindo. Vamos continuar tentando juntos. Não é você contra mim, somos todos nós contra Satanás. Estamos apenas fazendo o melhor que podemos. Bem, sabe, recentemente houve uma mudança em nossas práticas de ministração, da qual você provavelmente está ciente. Costumávamos relatar o número de visitas de ministração realizadas na ala em um quórum de élderes ou em uma sociedade de socorro, mas não é mais isso que relatamos. Agora, o que relatamos é o número de entrevistas de prestação de contas que foram realizadas pelo presidente do Quórum de Élderes ou pela presidente da Sociedade de Socorro. Isso pode parecer uma coisa pequena, mas, na verdade, acho que é uma mudança muito, muito importante, porque nos ajuda a entender que a prestação de contas não se trata apenas de números. A prestação de contas tem a ver com relacionamentos. É nessas entrevistas de prestação de contas que temos a oportunidade de construir relacionamentos entre um presidente de sociedade de socorro ou um presidente do quórum de élderes e os membros de seu quórum. Isso porque é assim que Sião é edificada. Sião é construída ala por ala.
Temos um projeto global, mas ele é construído localmente. A pessoa que me ensinou isso foi nossa amiga em comum, Melissa Inouye, que entendeu isso melhor do que qualquer outra pessoa. Ter em mente o horizonte global de Sião é essencial, mas se nos concentrarmos no global e ignorarmos o local, nunca chegaremos lá. Construímos Sião cavando onde estamos. Isso é lindo. Talvez haja apenas mais um ponto que vou abordar aqui na seção 72. Está aqui no final, versículo 24, no final da seção 72. Além das leis do reino relativas aos membros da igreja, os que forem designados pelo Espírito Santo para subir a Sião e os que tiverem o privilégio de subir a Sião, que levem ao bispo um certificado de 3 élderes da igreja ou um certificado do bispo. Caso contrário, aquele que subir à terra de Sião não será considerado um mordomo sábio. Esse também é um exemplo. Amém. Isso trata da realidade de que o Senhor precisava regular cuidadosamente o fluxo de santos para Sião. Ele precisava garantir que não houvesse muitos indo ao mesmo tempo e que aqueles que fossem estivessem de acordo com a lei da consagração. O risco naquele momento era que muitas pessoas subissem cedo demais. Ao ler isso, pergunto-me agora se em 2025 não teremos o problema oposto. Pergunto-me agora se nosso problema é o fato de poucas pessoas escolherem viver em Sião. Fizemos o convênio de viver a lei da consagração. Não há nada que nos impeça de realizar uma comunidade de Sião em nossas alas agora, e me pergunto se percebemos isso. Pergunto-me se levamos isso a sério. Já afirmei algumas vezes que a consagração é muito mais do que apenas nossos meios materiais, mas quero ressaltar que o que escolhemos fazer com nossos meios materiais realmente importa. Não quero fazer parecer que isso não importa para o Senhor. É realmente importante viver em igualdade, cuidar dos pobres e necessitados é uma parte essencial de Sião. O presidente Kimball entendeu isso. Se não houver problema, gostaria de ler algo que o presidente Kimball disse em seu discurso, tornando-se puros de coração, que ele proferiu em 1978. Foi isso que ele disse. Por muitos anos, fomos ensinados que um importante resultado final das esperanças e aspirações de nosso trabalho nesta obra é a construção de uma Sião dos últimos dias. Uma Sião caracterizada pelo amor, harmonia e paz. Uma Sião na qual os filhos do Senhor sejam um só. E então ele cita o capítulo 8 de Mórmon. Vocês devem se lembrar de que esse é um capítulo muito ardente, no qual Moroni tem palavras para nós que vivemos nos últimos dias. Ele diz: pois eis que amais o dinheiro, vossos bens, vossas belas roupas e o adorno de vossas igrejas, mais do que amais os pobres e os necessitados, os doentes e os aflitos. O presidente Kimball prossegue. Esse estado de coisas contrasta muito com a Sião que o Senhor procura estabelecer por meio de seu povo do convênio. Sião só pode ser construída entre aqueles que são puros de coração, não um povo dilacerado pela cobiça ou ganância, mas um povo puro e altruísta. Não um povo puro na aparência com suas maravilhosas roupas finas, em vez disso, um povo puro de coração. O tempo necessário para realizar todas as coisas relativas a Sião depende estritamente de nós e de como vivemos, pois a criação de Sião começa no coração de cada pessoa, e o fato de que levaria algum tempo para aprendermos nossas lições foi visto pelos profetas em 1863. O presidente Kimball continua, e Brigham Young declarou: se as pessoas negligenciarem seus deveres, se afastarem dos santos mandamentos que Deus nos deu, buscarem sua própria riqueza individual e negligenciarem os interesses do reino de Deus, podemos esperar estar aqui por um bom tempo, talvez um período muito mais longo do que esperamos. O que o presidente Kimball e o presidente Young estão nos ensinando aqui é que o tempo que levamos para realizar Sião e construir esta bela e amada comunidade depende de nós. Para meus alunos, tentei simplificar ao máximo o convênio abraâmico. E acho que isso é o mais simples possível. Deus diz a Israel, a família: vou lhes dar mandamentos muito especiais. Se vocês cumprirem esses mandamentos, terão uma abundância de bênçãos. Com essas bênçãos, vocês devem abençoar todas as famílias da terra. Gostaria de saber se hoje, Rosalind, ficamos presos ao fato de que vou guardar os mandamentos. Eu recebo a abundância de bênçãos. Pare. Mas não estou entregando isso para abençoar todas as famílias. A terra
que é o que estamos falando, consagrando. A consagração segue o convênio abraâmico. É isso mesmo, faz parte dessa sequência. Realmente é nosso. Para mim, é mais fácil construir Sião se todos os outros ao meu redor também quiserem, sim. Vou me juntar a esse impulso de grupo para construir Sião. É difícil dizer, eu vou fazer isso primeiro. Eu vou ser o líder principal nisso. Sim, exatamente. É difícil não acompanhar os outros. Temos essa tendência de achar que minha vida externa, a maneira como vivo, minha casa, minhas roupas, meus carros, devem refletir o tipo de pessoa sólida e estabelecida que sou. Há algo em nosso cérebro que faz essa equação e pode ser difícil não se deixar levar por essa corrida, mas é preciso apenas um consagrador verdadeiramente puro para nos mostrar que isso pode ser feito, e eu tenho esses em minha vida. Penso em meu cunhado, que é bispo, e vale a pena mencionar que os bispos não apenas recebem relatos de consagração, mas eles próprios são consagradores. Os bispos geralmente são algumas das pessoas mais consagradas que conheço. Meu cunhado, Dave Sloan, sendo o principal deles, ele e minha irmã Naomi me mostraram como é a consagração. Serei eternamente grato a eles por seu exemplo. Meus pensamentos foram direto para a seção 121, versículo 34. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que eles não são escolhidos? Ou porque não vamos a Sião? Ou por que não nos consagramos? Porque seus corações estão tão voltados para as coisas deste mundo e aspiram às honras dos homens que não aprendem uma única lição. Esse é o poder do céu. Esse sou eu. Seu coração está tão voltado para as coisas deste mundo e aspira às honras dos homens. Eles querem ser ricos e famosos. John é rico e famoso, e isso não fez muito por ele, né? Então não sei por que eu sou. Falando em posses, acabei de gastar mais de $1.000 no nosso Toyota Sequoia de 2004. O ar-condicionado estourou e quebrou o ventilador. E eu disse ao Andrew, bem, o que quer que você adquira, você precisa manter. Você pode achar que quer mais coisas, mas depois terá de cuidar delas. Isso é sábio. Minha sogra diria que quanto mais você possui, mais você possui. Rosalind, isso foi fantástico. E também um pouco de controle sobre as entranhas. Ótimo, era isso que eu queria. Gosto muito da primeira parte. O reino do Senhor não é frágil. Defenda suas crenças. Agora você está indo e, a propósito, consagre-se a Sião e eu? Ok. Eu posso fazer melhor. Veja o padrão no livro de Mórmon, construa seu alicerce em Cristo. Então eles começam a prosperar, às vezes materialmente, obtêm coisas e mudam de lugar. Agora vamos nos mudar e construir nosso alicerce sobre nossas coisas em outro lugar. Sempre. Como você acabou de dizer, seus corações estão voltados para as riquezas do mundo. Então, o Senhor tem de enviar provações para recomeçar esse ciclo de humildade. A próxima parte do nosso bloco de capítulos é a seção 73. Acho que hoje podemos passar rapidamente por ela, embora seja curta. No entanto, ela é rica e eu o encorajo a mastigá-la profundamente e ver o que consegue extrair dela, porque há muito a ser aprendido. Mas aqui nesta sessão, o Senhor está instruindo Joseph e Sidney que vocês fizeram o trabalho que lhes pedi para fazer. Vocês cumpriram sua missão por um período de pregar o Evangelho e expor os mistérios das Escrituras. Agora é hora de voltar à tradução novamente. É conveniente traduzir novamente e você pode continuar pregando. Ele diz o máximo que puderem nas áreas circunvizinhas, mas neste momento a prioridade é a tradução. Com isso, Joseph e Sidney voltam ao projeto de tradução da Bíblia. Nossa próxima sessão, a sessão 74, está relacionada a esse projeto de tradução da Bíblia, mas talvez não tão diretamente como poderíamos pensar. Embora essa sessão, a sessão 74, se encaixe bem aqui, logo nos primeiros meses de 1832. Na verdade, ela foi recebida antes disso, provavelmente em 1830.
Isso só foi descoberto recentemente por pesquisadores do projeto Joseph Smith Papers, por meio de uma profunda pesquisa textual que a seção 74 é um comentário e uma explicação sobre um versículo bíblico. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, e é possível que Joseph tenha encontrado esse versículo como parte de seu projeto de revisão da Bíblia, mas esse versículo em particular não foi alterado na tradução de Joseph Smith. É possível que, como estávamos falando anteriormente, uma leitura profunda do texto bíblico tenha estimulado uma pergunta na mente de Joseph. Nesse caso, foi uma pergunta sobre o batismo e como ele deveria ser realizado, e, em resposta a essa pergunta, o Senhor lhe deu a seção 74, que é essa explicação do versículo bíblico. É uma sessão um pouco complicada, vou ser sincero, é um pouco difícil e levei algum tempo estudando-a para realmente sentir que entendia o que ela queria dizer, mas no texto base original, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, Paulo está dando conselhos aos primeiros cristãos que eram casados com não crentes em Jesus, ou seja, um crente em Jesus casado com um não crente em Jesus. Ele lhes diz que, nesses casamentos espiritualmente mistos, eles não deveriam se divorciar, mas deveriam permanecer casados, se possível. Ele diz que é possível ter um bom casamento com alguém que não crê como você, porque a influência do cônjuge crente terá um efeito santificador sobre o cônjuge não crente e os filhos nascidos dessa união também podem ser santificados e abençoados pela crença de seus pais. É isso que vemos no versículo 1 da seção 74. É apenas uma citação desse versículo de 1 Coríntios, porque o marido incrédulo é santificado pela mulher e a mulher incrédula é santificada pelo marido. De outra forma, vossos filhos eram impuros, mas agora são santos. Foi isso que Paulo escreveu, mas ao longo da história do cristianismo, esse versículo se tornou uma espécie de bola de futebol doutrinária que várias denominações cristãs usaram para debater a prática do batismo infantil. O fato de se batizar ou não uma criança foi uma intensa controvérsia no início da América. Aparentemente também foi uma controvérsia intensa na época do livro de Mormon, porque você deve se lembrar do capítulo 8 de Moroni, onde Mormon, em uma linguagem muito inflamada, nos instrui que não é apropriado batizar crianças. No cenário americano, os puritanos geralmente batizavam crianças como parte de sua teologia do convênio. Eles viam o batismo como substituto da circuncisão, como marca de pertencimento ao povo do convênio. Eles achavam que os bebês cristãos deveriam ser batizados da mesma forma que os bebês judeus eram circuncidados. Depois vieram os batistas. Os batistas rejeitavam veementemente o batismo infantil. Para eles, o batismo deveria ser um ato de crença. Somente uma pessoa que fosse capaz de crer e professar sua fé deveria ser batizada. Vocês tinham essas duas visões diferentes sobre o batismo infantil. O livro de Mormon e os santos dos últimos dias estavam um pouco mais próximos da posição batista. Não acreditamos no batismo de crianças, mas a seção 74 segue uma direção diferente. A seção 74 basicamente sugere que não é apropriado que esse versículo de 1 Coríntios seja usado para justificar o batismo infantil nos debates modernos do site e deixa bem claro que as crianças são santas. Elas são santas e santificadas por meio da expiação de Cristo, de modo que a prática do batismo infantil pode inadvertidamente enviar uma mensagem de que os bebês não são inerentemente salvos em Cristo. Há algumas coisas interessantes que podemos extrair dessa sessão. A ideia principal que retiro dela é que nossas práticas religiosas podem nos ensinar algo. Nossas ordenanças também são professores. O medo aqui era de que, se você batizasse crianças, estaria inadvertidamente ensinando algo que não pretendia. Você está inadvertidamente ensinando que há algo errado com os bebês. Se eles morrerem antes de serem batizados, não serão salvos. O que há de tão errado com esse ensinamento é que ele minimiza o poderoso efeito da expiação de Cristo. Isso causa grande pesar e tristeza aos pais que podem perder um bebê antes que ele possa ser batizado.
Vale a pena observar que as verdades reveladas na seção 74 têm sido a fonte de uma imensa quantidade de alívio e alegria coletiva no conhecimento de que os bebês que morrem e as crianças que morrem jovens são salvos em Cristo. Joseph e Emma perderam seu primeiro bebê. Depois, perderam seus gêmeos. Esse ensinamento deve ter trazido um tremendo alívio para Emma enquanto ela tentava encarar a dor dessas perdas. Meus próprios pais perderam 2 meninos, Jacó e Isaac, e sei que os ensinamentos dessa sessão lhes trouxeram uma alegria incrível, pois esses meninos estão salvos em Cristo. Eles são santos e puros pelo poder da expiação e que nada será perdido na ressurreição. Eles serão meus pais para criar, amar, ter e abraçar para sempre. Mas eu gostaria muito de ler esse versículo final, o versículo 7. Na seção 74, as criancinhas são santas, sendo santificadas por meio da expiação de Jesus Cristo. E é isso que as Escrituras significam. Eu amo crianças. Gosto muito de trabalhar com crianças. Atualmente trabalho no primário. Adorei ser mãe de bebês. Amo os filhos de outras pessoas. Para mim, as crianças são a janela mais clara para o amor de Deus e para o próprio reino de Deus. Se você se lembra, o presidente Holland falou sobre as crianças na conferência passada. Ele falou sobre as virtudes do time júnior da vida. Vocês se lembram dessa frase? Ele sempre tem as melhores frases. Ele contou a história de um menino, Easton, que era um jovem diácono que sofria de distrofia muscular e que, com tremenda coragem, passou o sacramento para seu pai, o bispo. Naquele momento, o elder Holland viu o reino de Deus se concretizar. Ele disse que as imagens mais belas da terra são as de bebês e crianças. Eles demonstram fé, lealdade, pureza, confiança e amor pelo Pai. Ele deseja muito agradar. Foi isso que o elder Holland viu na pequena Easton, e é isso que as crianças podem nos mostrar e nos ensinar sobre o reino de Deus. De certa forma, uma criança é um pouco como Sião. É significativo que em Mosias 3 tenhamos falado anteriormente sobre o homem natural ser inimigo de Deus. Felizmente para nós, nosso Salvador ama seus inimigos, mas o rei Benjamim continua dizendo que o homem natural é inimigo de Deus, a menos que se torne como uma criança, humilde, submissa e cheia de amor. No entanto, como a criança para o pai, podemos nos perguntar por que as crianças são para nós um modelo de discipulado redimido. O que há nas crianças que nos ensina algo sobre discipulado que nada mais pode ensinar? Essa comparação é frequente no discurso comunitário do Senhor. Mateus 18. É assim que começa. Tornem-se como criancinhas, como você disse, rei Benjamim. Tornem-se como criancinhas. Obviamente, há uma diferença entre ser infantil e ser como uma criança. Tenho visto meus filhos perdoarem incrivelmente seus pais, especialmente os pequenos. Tudo bem, pai, quando você pensa, pai, papai fez besteira hoje, desculpe-me, tudo bem. Papai incrivelmente rápido para perdoar, é genuíno, eles estão prontos para seguir em frente. Seus corações são tão abertos, eles vivem no presente, não se prendem ao passado, não se fixam no futuro. Eles vivem no presente, vivem o momento. E quanto a você, John? Sei que você tem netos. O que eles têm de especial? Na outra noite, assim que um deles se interessou por um brinquedo, o outro veio e o pegou. Então ele deixou de se interessar pelo brinquedo e a irmãzinha apareceu. E de repente, ele se interessou novamente. A palavra que sempre me vem à mente é inocência. Eles são tão inocentes e puros. Talvez isso só seja possível por meio da expiação de Cristo, que nos declara limpos, inocentes e santificados. É realmente um bom argumento o fato de que as crianças não são perfeitas. Elas não são isentas de falhas ou defeitos. Elas, como todos nós, nascem com uma natureza humana suscetível à influência de nosso mundo decaído. A razão pela qual as crianças são santas, a razão pela qual as crianças são santificadas é porque elas são cobertas pela expiação de Cristo. O próprio sacrifício de Cristo é eficaz para proteger e manter as crianças dentro de seu guarda-chuva de segurança. No entanto, há algo nas crianças que devemos imitar. Foi isso que Cristo ensinou a Nicodemos. Temos de nos tornar uma criança e nascer de novo. Essa é a única maneira de entrar no reino de Deus. Temos que, de alguma forma, cultivar em nós mesmos a mente de uma criança.
Como você disse, John, a abertura, a confiança, a inocência e a receptividade delas. Você já notou que as crianças são realmente boas em receber da maneira que estamos falando sobre esse tipo de recepção de coração aberto e pleno? Isso também tem a ver com aceitação e perdão. Também notei a rapidez com que as crianças buscam consolo, porque eu quero consolar, mas com que frequência busco o Senhor para me consolar? E, no entanto, meus filhos querem, eu quero ser consolado. É exatamente isso. Hank, eles não se envergonham de sua própria fraqueza, não têm vergonha do fato de que precisam de conforto, precisam do sustento de sua aparência. Elas não veem sua interdependência como uma espécie de limitação, falha ou defeito, como nós, adultos, vemos. Queremos acreditar que somos autossuficientes, que temos tudo planejado e que podemos fazer tudo sozinhos. Acho que você colocou o dedo na ferida. É exatamente a fraqueza das crianças, ou o que o apóstolo Paulo poderia chamar de sua tolice. Elas compreendem que não entendem tudo. Elas aceitam sua fraqueza. Elas sabem que precisam de consolo e ajuda, pois assim é o reino dos céus. Se precisar de um lembrete de como é viver no reino de Deus, vá a um berçário, observe aqueles bebês brigando, perdoando, fazendo as pazes, voltando-se para seus líderes amorosos em busca de conforto, sustento e amor. É isso que significa tornar-se como uma criancinha e entrar no reino de Deus. Provavelmente ofendo os líderes da creche quando digo isso, mas brinco com minha turma quando as pessoas dizem: "Não acredito em religião organizada." Eu digo: "Bem, vá para o berçário. Não é tão organizado." Tudo isso, o pastoreio de gatos. Sim, Eu adoro isso. Uma última observação que vale a pena fazer aqui na seção 74 é voltar ao versículo original, o versículo 1. Vamos ler isso mais uma vez. Há um ponto aqui que eu gostaria de enfatizar, pois o marido incrédulo é santificado pela esposa e a esposa incrédula é santificada pelo marido. Leio isso para entender que nossos relacionamentos familiares podem nos santificar e podem santificar uns aos outros. Paulo está usando a palavra santificar aqui de forma especial. Obviamente, ele não está dizendo que a esposa crente pode salvar o marido da mesma forma que Cristo nos salva e santifica, mas acho que o que ele está querendo dizer é que a crença de um dos cônjuges pode exercer uma influência purificadora e edificante sobre os membros da família. Esse é um princípio realmente encorajador e poderoso para aqueles de nós que vivem com famílias, cônjuges e filhos que não compartilham de nossas crenças, né? Talvez nunca tenham compartilhado, talvez tenham compartilhado em algum momento, mas agora não compartilham mais. Para aqueles de nós que vivem em situações de fé mista, Paulo está nos dizendo que isso pode ser uma coisa linda. Vocês podem ter um belo relacionamento uns com os outros. Sua fé, a força de sua fé, pode abençoar, elevar e ajudar os membros de sua família que talvez não compartilhem de sua fé. Acho que nossa fé faz isso, e acho que nosso amor faz isso. Minha irmã Gabriele é terapeuta familiar. Eu estava conversando com ela sobre esses versículos. Ela disse que observou que amar incondicionalmente da maneira que Deus nos ama é, por si só, uma experiência santificadora. As crianças tornam fácil amar incondicionalmente. Nosso amor por nossos filhos, que criamos desde bebês, é muito forte. Faríamos qualquer coisa por eles. É um vínculo que não pode ser quebrado. Quando experimentamos esse tipo de amor que nos santifica, podemos exercer essa influência purificadora e edificante sobre os membros da família ao nosso redor que possam precisar de nós. Isso me traz esperança e incentivo enquanto continuo a trilhar meu caminho. A maioria de nós, hoje em dia, tem um membro da família ou um amigo querido, um ente querido que não anda mais na fé conosco, mas o relacionamento é precioso para nós. Nós o estimamos e o valorizamos. Sinto-me encorajado por saber que minha fé e meu amor serão úteis para eles. Os ajudarão e os santificarão de alguma forma. Isso é lindo. Recentemente estive em Nauvoo com uma amiga, Sue Frost, que mora na Austrália. Ela saiu da casa de Sarah Granger Kimball em lágrimas, porque minha amiga Sue é presidente da Sociedade de Socorro na Austrália e seu marido não é membro. Acho que ela não sabia que a Sociedade de Socorro foi fundada por uma mulher, Sarah Granger Kimball, cujo marido não era membro, mas era um grande homem.
Não acho que estejamos falando sobre viver com alguém que é abusivo e que você pode ser uma boa influência para essa pessoa. Não é disso que estamos falando, mas um bom homem ou uma boa mulher que não acredita, grandes coisas acontecem nesses lares. Sim, e podemos aprender com eles também. Qualquer relacionamento precisa ser um relacionamento de reciprocidade. Se você entrar no relacionamento pensando, eu sou sempre, como falamos na consagração, eu sou sempre o doador. Eles são sempre os receptores de minha influência santificadora. É improvável que isso gere confiança e aceitação. Temos de perceber que eles também têm dons que podem nos dar. Posso aprender com eles. Sim, vou manter minha fé. Vou me apegar ao meu amor e ao meu relacionamento com o Salvador, mas também posso aprender com meu cônjuge descrente. É essa reciprocidade, esse respeito mútuo, esse amor e essa paciência. É isso que nos purifica e nos eleva juntos. Suponho que o oposto disso seja que você não é bem-vindo nesta casa ou algo horrível assim, mas sempre há o você vai descobrir isso. Quantas vezes já citei Steven Robinson neste programa? Não se trata de quem tem o seu registro de associado. O que importa é quem tem seu coração. Isso é lindo. Rosalinde, isso tem sido fenomenal. Fico triste em dizer que só nos resta uma sessão, mas estamos prontos. O que você quer fazer com a sessão 75? A sessão 75 nos levará a uma maravilhosa nota alta. Estamos agora quase no final de janeiro de 1832. Cobrimos cerca de 2 meses ao longo dessas sessões. Mais uma vez, estamos em uma conferência trimestral do sacerdócio. Essa é uma conferência do sacerdócio com muitos assuntos do quórum. Vocês já estiveram em uma reunião sacramental em que os assuntos da ala parecem não ter fim e vocês ficam pensando, será que vamos chegar ao sacramento? Foi-nos dito que negócios consideráveis foram feitos para o avanço do reino. Entre outras coisas, houve élderes que receberam suas licenças do sacerdócio. Essa é uma prática que não temos mais, mas nos primórdios da igreja, quando você era ordenado a um ofício do sacerdócio, você era licenciado e recebia uma licença física. Os élderes eram licenciados. Orson Pratt foi nomeado presidente dos élderes. Joseph foi ordenado presidente do sumo sacerdócio. Entre esses acontecimentos e avanços realmente importantes na compreensão dos santos sobre o sacerdócio, havia também élderes que haviam solicitado revelação para a orientação em seus deveres. Isso não era incomum. Como vimos muitas vezes, os santos vinham até Joseph e diziam: "Peço uma revelação. Quero saber o que o Senhor deseja de mim. Joseph, eu me pergunto se ele já se cansou de fazer isso. Não sei. Mas Joseph, com muita paciência, voltou-se para o Senhor e pediu a vontade do Senhor. Em resposta, o Senhor falou por meio de José. A sessão 75 aqui contém 2 dessas revelações. Recebemos a sessão 75 em 2 partes. Primeiro nos versículos 1 até o 22, parece que ela se dirige aos élderes que haviam dito anteriormente: "Quero pregar o Evangelho." Eles já haviam enviado seus nomes e dito: "Estou pronto e disposto a pregar." Aqui nesses primeiros 22 versículos. Esses anciãos são designados, as companhias são designadas a determinadas áreas de serviço. Eles são instruídos em seu trabalho missionário. Depois, na segunda sessão dos versículos 23 a 30, esses podem ter sido outros presbíteros que não se ofereceram especificamente como presbíteros ou missionários, como pregadores, mas agora também são chamados para trabalhar e recebem instruções sobre as diferentes maneiras de servir no reino. Essa é uma sessão maravilhosa que se junta a muitas outras sessões, repletas de ótimos conselhos sobre o trabalho missionário, sobre a pregação eficaz do Evangelho, sobre como representar Cristo quando testificamos dele no mundo. E é muito rica, só poderemos tocar em algumas sessões. Uma coisa que realmente me chama a atenção nessa sessão é a necessidade do trabalho árduo.
trabalhar arduamente, levantar-se todas as manhãs e voltar a trabalhar. Talvez pudéssemos ler apenas 2 versículos que tratam desse assunto. Há 2 versículos no início e no final da revelação. Vamos ler os versículos 3 e 29. Gostaria de saber, Hank, se você leria o versículo 3 e depois, John, se você leria o versículo 29. Absolutamente. Seção 75, versículo 3. Eis que vos digo que a minha vontade é que saiam e não se demorem, nem fiquem ociosos, mas trabalhem com suas forças. Que todo homem seja diligente em todas as coisas, e o ocioso não terá lugar na igreja, a menos que se arrependa e corrija seus caminhos. Sim, não se cansem de fazer o bem. Foi isso que ele nos disse na sessão 64. Esta é uma grande obra. A obra é urgente. O momento é agora. Sião precisa ser edificada e erguer-se em sua glória. Vamos nos empenhar nisso. Vocês são chamados neste momento para dar tudo o que têm, quer estejamos em 1832 ou em 2025. Esse imperativo de trabalhar duro está sempre conosco. Na verdade, ele está conosco desde Adão e Eva. Mesmo antes da queda no jardim. Adão e Eva já haviam recebido o trabalho de cuidar e manter o jardim do Éden. O trabalho faz parte da condição humana desde o início, o trabalho realizado com o suor de nosso rosto. Acho que isso se deve ao fato de o trabalho nos ajudar a desenvolver nossa natureza divina de alguma forma. A conclusão a que chego é que o Senhor exige que trabalhemos, dá-nos oportunidades de trabalhar, convida-nos a trabalhar com Ele, porque sabe que, ao fazer isso, ajudará a concretizar seu grande propósito, que é o desenvolvimento de nossa natureza divina, da vida eterna e da imortalidade de seus filhos. Mas a questão é porque às vezes podemos ser tentados a responder a essa pergunta de forma errada. Podemos dizer a nós mesmos: tenho de me levantar hoje, tenho de trabalhar o máximo que puder. Se você é um missionário, ou uma mãe, ou um bispo, ou se está voltando para a igreja pela primeira vez depois de anos afastado, você acorda de manhã e diz: tenho de trabalhar por tudo o que valho para que o Senhor aceite minha oferta, para que o Senhor me ame e se agrade de minha oferta. Isso pode ser uma armadilha quando começamos a dizer a nós mesmos que trabalhamos para merecer o amor do Senhor, para ganhar seu favor ou para nos salvarmos, que trabalhamos para conseguir nossa própria salvação. Há algo no fundo de nossa mente que quer nos contar essa história de que se eu trabalhar mais, o Senhor me amará mais. E é verdade que o Senhor nos convida com urgência a trabalhar duro, mas não creio que seja para que Ele nos ame mais. Sabemos pelo rei Benjamim que somos sempre servos inúteis. Podemos nos levantar, podemos nos esforçar ao máximo, podemos trabalhar freneticamente sem parar para tentar recuperar a dívida que temos com o Salvador. Mas isso nunca vai acontecer. Isso nunca acontecerá. Esse não é o propósito do trabalho. Seu bom amigo Adam Miller nos ensinou que o amor é uma lei, não uma recompensa. Queríamos colocar isso em camisetas. Isso significa que Deus nos convida a participar de sua obra de amor, não para que possamos ser amados ou recompensados por Ele, mas que a obra é a própria recompensa por estarmos envolvidos. E você, John? O que você acha? Meu presidente de missão, Menlo F. Smith, costumava dizer que ele tem 96 anos e mora em St. Falamos muito sobre ele. Será que ele se importaria se eu me fizesse passar por ele? Elder Bythway, o Senhor realiza sua obra por meio de seu povo e realiza seu povo por meio da obra. Exatamente isso. Gosto desse conceito e já falamos sobre isso antes de tirarmos os filhos de Israel do Egito. Agora temos de tirar o Egito dos filhos de Israel da mesma forma que a obra nos transforma. Ela nos abençoa. O Senhor realiza a obra por meio de seu povo. Obrigado, presidente Smith. John, eu conheço Menlo Smith. Eu estava em sua ala. De jeito nenhum. Estive em sua ala em St. Louis por 10 anos. Ele era meu irmão ministrador. Sem brincadeira. Estou muito feliz por ter mencionado isso. Então, eu parecia um pouco com ele? Você se pareceu muito com ele. Isso foi incrível.
Irmão Menlo, estivemos falando sobre consagração. Ele é um exemplo de um coração verdadeiramente consagrado. Uma pessoa que dá tudo o que tem e é para nossos ouvintes. Ele é uma pessoa encantadora, que era um empresário do ramo de doces. Ele era literalmente Willy Wonka. Ganhava a vida vendendo doces. Toda vez que vinha nos visitar, ele nos trazia a mais nova forma de tortas doces. Você sabe como eles estão sempre inventando tortas doces mastigáveis e nerds? Qualquer que fosse a mais nova forma de tortas doces, ele as trazia conosco. Adorávamos quando nosso irmão ministrador vinha nos visitar, mas ele nos ensinou muito sobre como é uma vida de consagração. Ele está chegando aos 100 anos agora e continua firme. Ele se levanta todas as manhãs. Trabalha duro. Ele entende o que vocês fizeram, porque ao trabalhar com o Senhor, ao fazer sua obra de amor, ao se unir a Ele, duas coisas acontecem. Uma é que nós mesmos somos transformados. É por meio do trabalho que o Senhor pode nos santificar e nos mudar. E a segunda razão é que é por meio desse trabalho que passamos a conhecer o Senhor, fazendo o seu trabalho. Eu conheço quem Ele é fazendo sua obra de amor. Passo a entender como Ele ama, a forma de seu amor, a qualidade de seu amor, fazendo sua obra de amor. Eu me torno capaz de amar da maneira que Deus ama. É por isso que trabalhamos. Fazemos o trabalho de nosso Mestre, não para nos salvar, não para provar nada a ninguém, mas para conhecer nosso Salvador e nos tornarmos como Ele. Isso é poderoso para mim. Isso me ajuda a entender um pouco mais algo que lemos nos versículos 9 a 11. Vamos dar uma olhada nesses versículos aqui na seção 75. Aqui ele está dando instruções a todos os missionários, mas em particular está falando com William McClellan e Luke Johnson, que ele acabou de juntar como companheiros missionários e ordenou que saíssem e ensinassem. É isso que ele diz a eles no versículo 10. Invocai o nome do Senhor por causa do Consolador, que lhes ensinará todas as coisas que lhes convém, orando sempre para que não desfaleçam. E se o fizerem, estarei com eles até o fim. Aqui, ele os instrui a orar sempre. A oração faz parte de nosso trabalho. A oração é um tipo de trabalho e é uma parte do trabalho que somos chamados a fazer nesta sessão, porque os santos dos últimos dias realmente entendem que não devem ficar ociosos. Nós internalizamos isso como se estivesse escrito nas tábuas de carne de nosso coração. Sabemos como levantar de manhã, ir para na fazenda de bem-estar, trabalhar duro no projeto de serviço, voltar para casa, fazer a refeição para nossos vizinhos, vir, seguir-me com nossa família, fazer a oração familiar e depois arrumar a cozinha antes de ir para a cama. Sabemos como trabalhar incessantemente, mas será que nos lembramos de que a oração faz parte desse trabalho? A oração é extenuante e urgente, mas é um tipo diferente de trabalho. É um trabalho de contemplação, é um trabalho de quietude, é um trabalho de estudo, é um tipo de trabalho intelectual, espiritual e emocional em que somos chamados a exercitar diferentes faculdades, a extrair energias de diferentes partes de nossa alma. Nosso corpo precisa se aquietar por um momento, mas nosso espírito está trabalhando arduamente em oração. Adoro o fato de o Senhor especificar: orai sem cessar. Orai sempre. Isso faz parte de seu trabalho. Conheço os missionários que estão ouvindo lá fora. Vocês fazem esse trabalho, oram incessantemente. Vocês oram pela manhã, vocês oram antes de cada compromisso. Vocês oram antes de sair, oram antes de chegar. Ore enquanto estiver caminhando. Você ora enquanto caminha. Você está nos mostrando o que significa orar incessantemente e o que significa fazer da oração uma parte do nosso trabalho e uma parte do nosso trabalho. Gosto de pensar nas orações na casa do Senhor, nas orações sobre os nomes nos altares do templo, que são feitas incessantemente durante o dia. Se pensarmos nos templos espalhados pelo mundo, então, coletivamente como povo, estamos orando incessantemente por aqueles que precisam, e essa é uma parte central do trabalho que fazemos em nossos templos. Essa também é uma parte essencial de nosso trabalho espiritual. John tem usado com frequência a analogia de um avião que está fora dos trilhos na maior parte do tempo e está apenas fazendo correções, e a oração pode ser uma forma de alinhamento. É isso mesmo. E ele acaba aterrissando nos números em Heathrow. Como ele faz isso se está fora do curso a maior parte do tempo? Continua sendo corrigido.
um pouco para a direita, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. Mas você está fazendo essas pequenas correções para mim. A oração pode ser uma forma de você não estar perfeitamente alinhado. Vamos voltar novamente. Você não está perfeitamente alinhado. Vamos voltar. Não desista. Bata na porta várias vezes. É um trabalho, mas é um trabalho restaurador. É uma obra de renovação. É uma obra santificadora. John Golden Kimball disse que não anda na linha reta e estreita, mas a atravessa sempre que pode. Acho que foi isso que ele quis dizer. Para frente e para trás, para frente e para trás. Vamos dar uma olhada nos versículos 23 a 26, porque eles apontam uma maneira inesperada de nos envolvermos mais na obra do Senhor do que poderíamos imaginar. Ele diz aqui, e novamente, assim diz o Senhor a vocês, anciãos da minha igreja, que deram seus nomes, para que pudessem saber a vontade dele a respeito de vocês. Eis que vos digo que é dever da igreja ajudar a sustentar as famílias daqueles, e também sustentar as famílias daqueles que são chamados e que precisam ser enviados ao mundo para proclamar o Evangelho ao mundo. Portanto, eu, o Senhor, dou-vos este mandamento de que obtenhais lugares para vossas famílias, visto que vossos irmãos estão dispostos a abrir o coração, e que todos os que puderem obter lugares para suas famílias e o apoio da igreja para eles, não deixem de ir ao mundo, seja para o leste ou para o oeste, para o norte ou para o sul. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que os missionários que saem para proclamar o Evangelho estão deixando famílias para trás. Alguém precisa cuidar das famílias. Há um trabalho muito importante aqui para os santos de Kirtland. Oferecer hospitalidade, hospedagem, apoio e amor às famílias dos élderes que vão para o mundo. Essa necessidade ainda está conosco. Podemos apoiar as famílias dos presidentes de missão que saem, cujos filhos e netos ficam para trás. Talvez a avó e o avô não estejam lá para apoiá-los. Talvez haja outra avó ou outro avô que possa ajudá-los. Você pode ser a avó e o avô substitutos deles. Há muitas maneiras de apoiarmos as famílias dos missionários. Agora, com o advento do serviço missionário, às vezes podemos até ter a oportunidade de hospedar um missionário de serviço em nossa própria casa. Minha cunhada e meu cunhado tiveram uma experiência maravilhosa há alguns anos com um jovem elder. Seu nome em inglês é Connor Green. Talvez alguns de nossos ouvintes já tenham ouvido falar do Elder Green. Ele tem uma história extraordinária. Ele nasceu cego e foi criado em um orfanato na China, mas foi adotado por uma família de santos dos últimos dias, mudou-se para Utah na adolescência e foi convertido ao Evangelho por uma missionária na Praça do Templo que falava mandarim. Ela o ensinou em seu próprio idioma. Ele se converteu, desenvolveu um testemunho ardente do Salvador e um desejo ardente de servir ao Senhor. Mas ele é cego. Ele tem uma deficiência significativa. Ele tem muitas habilidades. Ele é um músico extraordinário e tem a incrível capacidade de tocar piano de ouvido para ouvir uma música e depois ser capaz de produzi-la no piano de forma impecável. Ele tinha muitos dons para dar e queria desesperadamente dá-los aos santos. Ele foi chamado para uma missão de serviço. Como parte disso, minha cunhada e meu cunhado, Christina e Jeff Broberg, tiveram a bênção de poder hospedar o Elder Green em sua casa durante o período de sua missão de serviço. Eles lhe deram um lugar para morar, ajudaram-no com suas necessidades, ajudaram-no com algum transporte. O Elder Green ajudou no CTM. Ele serviu como professor de idiomas no CTM, onde pôde ajudar os missionários que estavam aprendendo mandarim. Ele tinha habilidades incrivelmente especializadas lá. Ele também serviu no templo. Ele encontrou maneiras significativas de servir ao Senhor com seus dons e habilidades, mesmo apesar de sua deficiência. Como bônus, minha cunhada e meu cunhado tiveram a incrível bênção de hospedá-lo em sua casa. Se você perguntar a eles, eles lhe contarão sobre as bênçãos incríveis que choveram sobre a família deles. Seus próprios filhos desenvolveram um amor pelo trabalho missionário. Eles tiveram um filho que serviu fielmente em sua missão enquanto o Elder Green morava com eles.
Outro filho que recebeu seu chamado missionário recentemente, o espírito do trabalho missionário, veio e morou em sua casa, abençoando-os de muitas maneiras. Como santos em 2025, ainda temos oportunidades de abrir nossa casa para sermos anfitriões. Exercitem essa hospitalidade, seja para famílias de missionários, seja para missionários de serviço ou para qualquer pessoa em nosso meio que precise de um lugar, que precise ser recebida em um lar amoroso por uma noite ou por uma temporada. Muito bom. O que está acontecendo com os missionários de serviço em todo o mundo é que podemos sentir isso. Há algo fermentando por baixo que você sabe que o Senhor está planejando. Isso vai florescer e desabrochar. Concordo. É maior por dentro. É maior por dentro, e à medida que mais e mais jovens percebem a alegria de servir e nosso chamado para essas missões de serviço, então, como santos, seremos chamados a abrir nossas casas. Esses missionários de serviço, muitas vezes, embora nem sempre, moram com uma família anfitriã. Caberá a nós nos perguntarmos: podemos abrir nossas casas para possibilitar que esse missionário de serviço cumpra sua missão? Agora, a hospitalidade não é algo superficial. Não é uma questão de boas maneiras, educação, ter uma bela casa e dar um jantar. A hospitalidade é realmente um valor moral central no Antigo Testamento. Você se lembra da história de Abraão? Está em Gênesis 18, quando 3 estranhos vêm visitá-lo. Ele é hospitaleiro. Ele é hospitaleiro. Ele abre sua casa para eles. Eles entram e ele os alimenta. Ele os entretém. Ele lhes dá um lugar e cuida deles. E então acontece que, sem que ele saiba, esses 3 estranhos eram anjos. Ele teve um encontro com a própria divindade porque abriu sua casa. Repetidamente no Antigo Testamento, vemos que abrimos nossos corações para o estrangeiro, para o refugiado, para aqueles que vagam. Esse é o dever de todos nós que estamos ligados ao Senhor por meio de convênios, porque o próprio povo do convênio era errante. Os povos do convênio com o Senhor eram errantes pelo deserto enquanto seguiam seu caminho para a terra prometida ao saírem do Egito. Agora cabe a nós, como povo do convênio, acolher aqueles que precisam de nós, refugiados, missionários, qualquer pessoa que precise de nosso amor, que precise de nossa hospitalidade, que precise de nossa provisão e cuidado. O próprio Senhor é o melhor anfitrião. Foi Ele quem deu o maná e a água no deserto aos filhos de Israel. Foi Ele quem lhes deu suas refeições. Ele é aquele no Salmo 23 que põe a mesa, estende a mesa diante de nós e o entretém. Sabemos pelas Escrituras que no último dia, todos nós nos reuniremos em um grande banquete. Estaremos juntos no banquete de casamento do Senhor. As maneiras pelas quais podemos servir, abrir nossa casa, alimentar e ser hospitaleiros uns com os outros, agora são 4 amostras de como será quando estivermos todos juntos em Sião e o próprio Senhor servir a mesa. Rosalinde, não tenho palavras para dizer o quanto aprendi das sessões 71 a 75. Sei que já dissemos isso várias vezes, mas elas são maiores por dentro do que parecem por fora. Sim, eu adoro isso. Eles estão bem na sombra da sessão 76. Então você pode não pensar, não há muito aqui, vamos para lá agora, estou parando. Certo, espere um pouco, não quero passar tão rápido para a 76ª. Agora tenho uma pergunta para você. Quando você estava explicando algo antes, tive um pensamento. Escrevi a seguinte pergunta: John, convidamos esses convidados não necessariamente por serem mais inteligentes ou melhores do que qualquer outro membro da igreja, mas pessoas que têm doutorado, PhDs, têm uma especialização. Elas dedicaram anos a esse conhecimento específico. Esta é a pergunta que tenho. Gostaria muito que você comentasse sobre Rosalinde. Eu escrevi isso. Como é que os escritos de um fazendeiro de 25 anos, em 1831, podem ser estudados e explorados em 2025 por uma acadêmica com um doutorado em literatura, e ela os considera não apenas inspiradores, mas inesgotáveis? Isso me parece um milagre.
É maravilhoso e é uma maravilha. Eu já li muito. Li muitos livros do século XVI, do século XVII, do século XIX. Gosto muito de ler ficção contemporânea. Li muito e tenho um gosto muito bom por textos. Tenho uma noção muito boa de como eles se sentem sob meus pés, como se sentem em minhas mãos. Sabe quando você tem um bebê novo, você se acostuma com a sensação dele a cada dia. Eles são um pouco mais pesados e um pouco mais moles. Você se acostuma com a sensação deles. Sinto que tenho esse senso em relação aos textos. Para mim, é realmente maravilhoso que essas revelações, desde o livro de Mormon, que foi a primeira revelação de Joseph Smith, até a Doutrina e Convênios, que é esse maravilhoso compêndio de revelações durante um período tremendamente fértil e revelador para ele, até a Pérola de Grande Valor, que também capta muito dos dons proféticos de Joseph. Esses textos nunca me falham. Eles são firmes, são resistentes, são férteis sob minhas mãos e sob meus olhos. Tenho uma boa noção do quanto um livro pode me dizer se valerá a pena voltar a ele. Tenho aqueles livros que quero ler novamente porque sei que haverá algo mais ali, e há aqueles que lemos uma vez, são ótimos e continuamos a ler. O livro de Mormon é um livro que nunca me decepcionou mais do que qualquer outro texto que já encontrei ou no qual já passei algum tempo. O livro de Mormon retribui. Ele pode resistir a qualquer pergunta que lhe seja feita. Ele terá uma resposta. Talvez não uma resposta polêmica, mas terá uma resposta. Ele responderá a tudo o que lhe for perguntado. Quaisquer que sejam os problemas que eu lhe traga em minha própria vida, ele me ensina e me mostra algo sobre mim mesmo. Ele me transforma quando me vejo sob sua luz. Quaisquer que sejam as perguntas que eu lhe traga sobre Deus, sobre Cristo, sobre o que significa estar em Cristo e com Cristo, essas perguntas são diferentes em diferentes momentos de minha vida. Chego ao livro com feridas diferentes, cada vez que abro suas capas, cada vez que ele me ministra da maneira que preciso. Não sei como ele faz isso. Em parte, é a qualidade da atenção que dou a ele, às Escrituras. Trazemos uma profundidade de leitura, uma profundidade de investimento que não trazemos para outros tipos de livros. Em parte, é o que eu posso trazer para o livro de Mormon, mas não é só isso, é também o que o próprio livro pode fazer com as perguntas que trago. Para mim, esse é um dos meus principais motivos. O livro de Mormon é um dos pilares do meu testemunho, exatamente como você disse, Hank, pela forma como ele compensou 20 anos e mais de estudo profissional contínuo. A maneira como tenho visto até mesmo estudiosos descrentes, quando se aproximam dele com a mente aberta, não estou dizendo que eles vão se convencer de que se trata de um registro antigo, ou que vão se converter à igreja, quando se aproximam dele com a mente aberta, com verdadeira curiosidade. Eles também percebem que esse texto está vivo de alguma forma, que está fazendo algo que transcende o horizonte do século XIX no qual foi produzido, que vai além da história e fala aos leitores onde eles estão agora. Ela se torna nova a cada momento. Quando é lido, há uma qualidade divina nesse texto que retribui minha leitura, que é aparente para todos que se aproximam dele abertamente e que eu acho que é manifesta. Foi assim que Moroni disse que a verdade dessas coisas será manifestada a vocês pelo poder do Espírito Santo. A verdade do livro de Mormon parece estar se manifestando cada vez mais no mundo ao meu redor, certo? Não é apenas no livro em si que vejo suas verdades vividas, mas vejo como suas verdades se manifestam. Em minha experiência no mundo, que já dura 50 anos, é muito tempo para olhar ao redor e vivenciar a criação de Deus, vivenciar sua obra no mundo e tudo mais. Vejo que o livro de Mormon testifica essa verdade manifestada no mundo ao meu redor. Isso me dá vontade de aplaudi-lo de pé. Não seria uma ovação de pé estrondosa como merece em um estádio cheio de anjos? John, como conseguimos isso? Eu me sentei hoje e pensei, aposto que veremos algumas coisas boas hoje. E então, honestamente, estávamos em 10 minutos. Eu estava sendo iluminado por todos esses textos. Falamos sobre receber de uma maneira diferente, falamos sobre consagrar nossas aflições ao depósito do bispo. Basicamente, nossas aflições podem ser uma bênção para os outros. O que podemos ministrar a eles quando estiverem passando por algo semelhante?
Falei sobre ser Sião, chegar a Sião aqui, foi tudo muito, muito bonito. Lembro-me de quando Alma disse que se você plantar a palavra em seu coração, um dos impactos será o aumento de sua alma. Sinto que estou maior por dentro agora, porque vocês ampliaram minha alma para usar essa frase maravilhosa de hoje. É isso que ele quis dizer, ampliou minha alma. Rosalind, você disse logo que começamos que as Escrituras são um lugar onde posso ir e encontrar o Senhor. Depois você nos mostrou como. Um texto de reunião. Essa foi uma boa maneira de descrever o que vivenciei hoje. Cheguei a um lugar da sessão 71 a 75. Rosalind me mostrou como encontrar o Senhor aqui. Obrigado. Estamos tentando agradecer pelo seu tempo e esforço. Obrigada, Hank e John, pela oportunidade. Sou muito grata pelo trabalho que vocês fazem. Sei que ele toca muitas pessoas. Foi realmente um privilégio conversar com vocês hoje sobre esses belos versículos das Escrituras. Isso tem sido um privilégio em todos os sentidos. Tenho certeza de que há muitos ouvintes que estão pensando exatamente a mesma coisa. Entre no YouTube ou envie-nos uma mensagem pelo nosso site followhim.com. Diga-nos de onde está ouvindo. Gostaríamos muito de compartilhar isso com Rosalind. É divertido saber onde você ensinou em algum lugar do mundo, de Provo a Madagascar. Com isso, gostaríamos de agradecer à doutora Rosalind Welch por estar conosco hoje. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, e aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen. Em cada episódio, lembramos de nosso fundador. Isso é algo que ele adoraria. Posso ouvi-lo dizendo isso, o que acabamos de fazer aqui. É disso que se trata. Foi por isso que fizemos isso. Nosso fundador, Steve Sorensen, esperamos que se junte a nós na próxima semana. Uma grande sessão, a sessão 76, está chegando no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. Isso é followhim.co. É claro que nada disso poderia acontecer sem a nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica e Annabelle Sorensen.